Olá, muito boa tarde. Agora em Belo Horizonte, são 12 horas, 4 minutos. Hoje é terça-feira, 5 de agosto de 2025. Está no ar o Rede Notícia, em transmissão simultânea pela TV Horizonte no canal 30.1, na América FM na sintonia de 107,1 e também na Cultura M, nos 830 kHz. Muito prazer, eu sou André Santos. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Regiane e é claro que a partir de agora você vai acompanhar o que é notícia aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil e no mundo inteiro. E eu quero você também lá nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar o Rede Notícia no YouTube, no nosso canal exclusivo. Já deixa anotado, segue a gente lá, é o Rede Notícia TVH. Já somos mais de 5.300 inscritos e também faço o convite para você seguir a gente no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. E você também pode nos assistir ao vivo no YouTube, no nosso canal da TV Horizonte, no @tvhorizonte.oficial. E a gente começa o Rede Notícia desta terça-feira repercutindo a grande notícia, de ontem à tarde, que foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes em decretar a prisão domiciliar do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Na decisão, Moraes proibiu visitas a Bolsonaro e mandou apreender celulares na casa do ex-presidente. Ainda na tarde de ontem, a Polícia Federal fez buscas na casa de Jair Bolsonaro e recolheu um aparelho celular. Nesse despacho que determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, ele justifica a medida, indicando que o ex-presidente usou as redes sociais de aliados e de 3 filhos parlamentares para divulgar mensagens com claro conteúdo de incentivo e instigação, ataques ao STF e intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro. E é claro, como não poderia deixar de ser, essa prisão do Bolsonaro domiciliar, praticamente já estava quase, gente? Se a gente for parar para pensar as medidas cautelares Sim. que eram impostas a ele não podia sair até depois das 7 horas. Final de semana também não. Final de semana não podia sair de casa, não poderia receber determinadas visitas, não podia ter contato com determinadas pessoas. Então, praticamente foi quase que uma justificativa, uma imposição jurídica, determinação jurídica e judicial do que algo que já realmente se encaminhava. E é claro que a gente vai discutir ao longo desse programa a validade jurídica de tudo isso, os motivos, porque tudo tem a ver com o uso das redes sociais. Exatamente. Tudo tem a ver com a questão do uso das redes sociais. E essa prisão de Jair Bolsonaro, a prisão domiciliar do ex-presidente da República, repercutiu no meio político aqui em Minas Gerais. O governador do estado, Romeu Zema, do Partido Novo, escreveu em uma rede social que a decisão de Alexandre de Moraes é mais um capítulo sombrio na história de perseguição política do Supremo Tribunal Federal. Já o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, citado inclusive na decisão do ministro Alexandre de Moraes, criticou essa decisão do ministro e ironizou a situação chamando de várzea. O vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, do Novo, também discordou da prisão e disse que a medida deve ser aplicada com extrema cautela. Enquanto alguns criticaram a decisão de Moraes, ou, por outro lado, políticos opositores a Jair Bolsonaro comemoraram a decisão. A deputada federal Duda Salabert, do PDT, daqui de Minas, afirmou que Bolsonaro começa a pagar por ter atentado contra a democracia. O vereador Pedro Rousseff, do PT de Belo Horizonte, também usou as redes sociais para defender a medida proferida pelo ministro Alexandre de Moraes. O deputado federal Rogério Correia, do PT, líder do PT na bancada da federal no Congresso Nacional, declarou que o Brasil começa, enfim, a virar essa página vergonhosa da nossa história e fechou o seu post dizendo que justiça estava sendo feita. E para a gente falar sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que repercutiu e muito pelo mundo inteiro, inclusive, André? Exatamente. Não só aqui no Brasil, muitas pessoas comentando, muitas pessoas apoiando. Aqui no nosso estado a gente viu que vários políticos a favor, vários políticos contra, a população também está dividida, viu? A gente teve algumas manifestações importantes, em especial nos Estados Unidos. Sim. O presidente norte-americano Donald Trump não se
manifestou publicamente até agora, mas algumas pessoas do governo Trump fizeram manifestações. E essas manifestações indo de encontro à decisão aliás, batendo de frente com a decisão do Alexandre de Moraes, criticando, algumas pessoas chegando a afirmar que Moraes está esticando a corda, né? Repercutiu muito nos jornais norte-americanos, Washington Post, também no The New York Times, em que todos colocando aí, não fazendo um juízo de valor, mas colocando realmente que vai-se numa escalada, né, e que acabou levando a essa prisão domiciliar do Jair Bolsonaro. Estão puxando a corda demais, né? O pessoal está vendo até como um jogo isso. O Bolsonaro foi lá e fez uma aposta, o Alexandre de Moraes foi lá e dobrou a aposta com essa prisão, né? Exatamente. E até muitas pessoas tentando entender o porquê da postura do Bolsonaro no último domingo e de seus aliados, em especial do filho do Flávio Bolsonaro, que usou a sua rede social e depois os advogados, olha, vai dar ruim, e apagou. É, verdade. Né? Nós tivemos um problema, a gente ia discutir as questões legais, mas a gente teve um problema em relação à conexão com o nosso entrevistado, a gente vai trazer isso ainda ao longo da nossa programação aqui na nossa TV Horizonte. Deixando de falar um pouquinho sobre essas repercussões da prisão do Bolsonaro, vamos falar sobre economia. O preço da cesta básica em Belo Horizonte ela caiu pelo 4º mês seguido. As informações com a Gabriela Salles. O custo da cesta básica em Belo Horizonte recuou 0,79% em julho de 2025, segundo dados da IPAD UFMG, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais. Atualmente, o custo da cesta básica na capital é de R$ 748,08. O custo da cesta básica em BH representa 49,28% do valor do salário mínimo. Em comparação com julho de 2024, a cesta básica está R$ 47,52 mais cara. Apesar do recuo tímido, o economista do IPAD, Paulo Casaca, avalia que o resultado é positivo. Esse resultado é considerado bastante positivo, no geral, né, uma vez que houve queda no valor total, né, da cesta básica em relação a junho de 2025. No entanto, obviamente que há pontos a serem acompanhados daqui para frente, né? A gente não considera que o tarifaço imposto pelo governo Trump já esteja refletindo no resultado atual do custo da cesta básica, mas é possível que no futuro próximo isso aconteça. A gente espera que essa situação de turbulência comercial ela seja apaziguada para os próximos meses e a gente espera que a inflação continue caminhando de forma relativamente estável, como a gente tem visto, não só agora em julho, mas nos meses anteriores. Dos 13 itens que compõem a cesta básica, 8 tiveram recuo de preço, como a batata inglesa, o café moído e a manteiga. Repórter Gabriela Salles. A gente está vendo, né, Janaína? Vinha vendo uma escalada dos preços da alimentação, vem recuando, e quem agradece é o consumidor, né? Mas ainda tem muita coisa cara no supermercado. Nossa, e como tem, viu? E como tem. Carne. É verdade, a carne café, tá bastante cara, café. Ainda tem troço caro pra caramba ainda. Leite tá caro demais. A gente tem que tomar cuidado, né, com isso nos próximos dias, porque os preços tendem a baixar, principalmente com essa liberação aí de alguns produtos, né, por causa dessa taxação toda. A gente pode até repercutir isso depois também, falar um pouco mais, que isso pode complicar a nossa economia, viu? Verdade. Né? E olha só, gente, o Brasil registrou saldo positivo em vagas abertas no mercado de trabalho formal, segundo dados do CAGED. E a repórter Milene Alves é quem traz os detalhes.
Mais de 160 mil vagas de trabalho formal foram abertas apenas no mês de junho, segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho. De acordo com os dados, no 6º mês do ano, o CAGED registrou mais de 2.139.000 admissões e 1.970.000 desligamentos. O resultado ficou acima do que foi registrado em maio, quando o saldo foi de um pouco mais de 153 mil vagas de trabalho abertas e abaixo do desempenho de junho de 2024, quando o mercado formal fechou o mês com 206 mil novos postos de trabalho. Na separação por região, Minas Gerais contabiliza mais de 24 mil vagas, atrás apenas de São Paulo. O vice-governador de Minas, Matheus Simões, comemorou o feito e atribuiu o aumento dos empreendimentos no estado. Diminuição do estoque de normas que burocratizavam a vida dos empresários para que mais empresas possam se abrir e funcionar de forma mais rápida. Trilhas de futuro, com milhares de pessoas formadas todos os anos, fazendo com que a gente tenha uma mão de obra mais qualificada. E diversificação da nossa economia, que a gente vê de norte a sul, falando não só da abertura de novos polos, como o lítio no Jequitinhonha, mas da diversificação vertical da nossa economia, com o processamento, por exemplo, da nossa agroindústria, que continua crescendo muito, forçando também outros setores, como o setor industrial próprio, o setor de serviços, a continuar avançando. O levantamento mostra ainda que o setor de serviços puxou a geração de vagas em números absolutos, com 77 mil colocações, seguido pelo comércio, com quase 33 mil vagas, e a agropecuária, com 25 mil. Repórter Milene Alves. É uma boa notícia esse aumento, né, do número de vagas, embora os próprios dados do CAGED, em comparação de um ano para o outro, no mesmo período, né, junho de 2024 para junho de 2025, a gente houve uma redução do número de vagas, mas mostra que ainda há um aquecimento do mercado formal de trabalho para a geração de novos empregos. Embora essa ebulição, esse volume de abertura, ele diminuiu. Vamos ver, né? Tem muita coisa aí. Eu estou muito preocupado ainda dos impactos do tarifaço. Você vai ver, a gente vai conseguir ver nos próximos meses ainda, né? A gente não sabe o que passa na cabeça do Donald Trump, a verdade é essa. Principalmente depois de ontem, né? Depois de ontem ele pode cismar de 50 virar 100, do tarifinha virar tarifaço de novo e por aí vai, né? Ô, Janaína, você usa ainda dinheiro? Eu uso bem pouco, viu? Pouquíssimo. Eu tenho usado cartão físico e mais Pix. Mas né? Online hoje em dia, né? E aquele negócio de espetar cartão na maquininha já era, né? Eu ainda tenho um, porque eu não confio no de aproximação. Você acredita? Você acredita nisso? Tenho medo. Mas você acredita que o pagamento por aproximação, eles representam 70% das transações com cartão em todo o Brasil? Eu, particularmente, só no celularzinho, pagando direto. Quem traz as informações é a Gabriela Salles. Levantamento realizado pela multinacional Visa aponta que cerca de 70% das transações com cartão no Brasil são feitas por aproximação. O volume de transações realizadas nessa modalidade aumentou cerca de 40% em março deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. O estudo mostra que a adoção dessa tecnologia vem se consolidando como parte do dia a dia da população brasileira e evidenciando o avanço acelerado dos meios de pagamento digital no país. A pesquisa detalha ainda que o ticket médio dessas transações cresceu 6% em março deste ano, frente ao mesmo mês do ano anterior. Repórter Gabriela Salles. E olha só, gente, neste ano, somente em 2025, Minas Gerais já superou o número de vacinas aplicadas em todo o ano de 2024. Quem traz os detalhes agora é o repórter Newton Lopes. Minas Gerais atingiu um marco expressivo nas ações de imunização em 2025. O estado já ultrapassou, ainda no mês de julho, o total de vacinas aplicadas em todo o ano de 2024. De acordo com o painel do Ministério da Saúde, foram mais de 11.300.000 doses registradas até o dia 28 de julho, contra pouco mais de 10 milhões de doses aplicadas ao longo de todo o ano anterior, considerando todas as vacinas e faixas etárias. Segundo o governo de Minas, o aumento expressivo nas aplicações é
resultado de uma mobilização da Secretaria de Saúde, que desde 2023 destinou 165 milhões de reais a iniciativas para ampliar a cobertura vacinal em escolas, creches, empresas, shoppings e outros locais de grande circulação de pessoas. Entre as iniciativas estão os 231 vacimóveis, veículos equipados que funcionam como unidades itinerantes de vacinação em circulação no estado, responsáveis pela aplicação de mais de 204 mil doses em 240 municípios mineiros. No primeiro semestre de 2025, o estado já atingiu 92,79% de cobertura vacinal para a BCG, superando a média nacional de 89,06%. Em Belo Horizonte, a cobertura vacinal chegou a 90,14%. A capital também vem ampliando o acesso com estratégias como vacinação em empresas, escolas e grandes centros comerciais. Repórter Newton Lopes. É uma notícia interessante essa da vacinação, né, gente? Só que a população, de uma forma geral, tem que ficar atenta, porque algumas outras vacinas estão abaixo ali da média nacional de vacinação, né? Da campanha de vacinação. Então, vacine-se, você que está aí na sua casa, escutando aqui o nosso programa, vendo, assistindo. Vacinação salva vidas, viu, gente? A vacina salva vidas, viu? Graças a Deus, acho que a gente está conseguindo começar a virar aquele movimento anti-vacina. É verdade, Que é da fake news, né? completamente fora de lógica, fora de propósito, né? É. O Brasil que sempre foi referência, não só na vacinação, mas também na distribuição de Sim. vacinas e na adesão da população. Erradicação também, né, de algumas doenças, Claro, né? com certeza absoluta. É o único caminho, né, gente? É. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar um pouco sobre as denúncias de falta de combustíveis para viaturas da Polícia Civil. Agora em Belo Horizonte, 12 horas, 20 minutos. Estamos de volta com Rede Notícia. Agora em Belo Horizonte são 12 horas, 23 minutos. Membros da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais se reuniram com representantes da Secretaria de Infraestrutura do Estado. Tudo isso para discutir as obras da linha 2 do metrô da capital mineira, da expansão para o Barreiro. Uma das principais discussões é sobre o uso da famosa linha singela, ou seja, uma única linha para que os trens possam ir e voltar. A pessoal da Comissão de Direitos Humanos atesta que isso é um retrocesso, já que as viagens vão demorar mais. E, com isso, quem vai utilizar essa linha 2 do metrô vai ter que sofrer um pouquinho mais nesse transporte. Quem conta os detalhes é o repórter Newton Lopes. Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputada estadual Bela Gonçalves, do PSOL, se reuniu com a CEINFRA com o objetivo de ter mais informações sobre a solicitação feita pela Metrô BH, concessionária que administra o transporte na capital, para que 2 quilômetros da linha 2 do metrô seja em uma linha singela, que consiste em uma linha única, onde o mesmo trem vai em um sentido e volta no outro. A parlamentar também deu detalhes sobre a reunião. A notícia boa é que a CEINFRA ainda não deu anuência para esse projeto absurdo da linha singela. Até dia 27, a Metrô BH deverá apresentar os estudos que ela precisa entregar para dizer quais são as alternativas operacionais e as questões para se manter uma linha dupla do metrô. Após esse período, o governo do estado vai analisar e dizer se aceita ou não uma linha singela. Morador do Barreiro, José Mariano Lana, reforça que a população não pode aceitar uma linha singela chegando até a região onde ele reside. O que nós esperamos aqui é que esses estudos que a CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura, exige da Metrô BH, que ela apresente de fato uma alternativa. Nós não podemos aceitar, em hipótese alguma, que esse pretexto de alguma indenização, de uma balança e de um escritório da MRS venha ser empecilho para o metrô digno para a população do Barreiro. A linha 2 do metrô de Belo Horizonte está prevista para ser concluída em 2029. Ela terá cerca de 10,5 km de extensão, incluindo 7 novas estações: Barreiro, Ferrugem, Vista Alegre, Nova Sintra, Nova Gameleira, Amazonas e Nova Suíça. Repórter Newton Lopes. E aí a discussão vale e vale mesmo, porque toda essa expansão do metrô da linha 2, ela está sendo feita pela iniciativa privada, mas bancada com dinheiro público. Aí a iniciativa privada, vou gastar menos do que devo?
Me ajuda. Para poder preservar um escritório que é meu e por aí vai. Cada um ajuda com a sua parte, né? Cá entre nós, né? Já estão ganhando um almoço grátis, porque estão recebendo a concessão e todas as obras que estão sendo feitas, tanto na linha 1 como a expansão da linha 2, a grana já está pronta, já está na mão. E ainda por cima que é determinada, vou fazer num puxadinho, quebra o galho, né? Vereadores de Belo Horizonte devem votar o reajuste salarial dos servidores municipais ainda nesta semana. Gabriela Salles conta pra gente. Está previsto para entrar na pauta de votação ainda nesta semana, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, o projeto de lei que prevê reajuste de 2,49% para servidores da administração direta e indireta da cidade, incluindo os trabalhadores da educação. A expectativa é de que a pauta seja votada nesta terça-feira, dia 5, e abrange várias carreiras, como as da administração geral, engenharia, saúde, educação, fiscalização e segurança pública. O reajuste também é previsto para os cargos do grupo de direção e assessoramento municipal, além de funções gratificadas de coordenação e assessoramento. Os novos valores também abrangem aposentados e pensionistas da prefeitura. O projeto prevê ainda um reajuste de R$ 60 no valor do vale-refeição dos servidores com jornada de 8 horas, um pedido acordado entre servidores e sindicatos. Segundo o texto da Prefeitura enviado à Câmara, o impacto orçamentário previsto com o reajuste neste ano é de R$ 164 milhões. O valor do impacto chega aos R$ 631 milhões nas contas de 2026 e 2027. Repórter Gabriela Salles. E olha só, denúncias de cortes em abastecimento de viaturas policiais pautam audiência na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E a gente vai ao vivo à sede do Legislativo Mineiro conversar com Giovanni Rodrigues. Giovanni, explica isso melhor para a gente. Boa tarde. Muito boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. É isso mesmo, viu, Janaína? Olha só, a Comissão de Segurança Pública marcou uma audiência nessa terça-feira para tratar da redução e do corte no abastecimento de viaturas policiais diante de contingenciamento de despesas determinado pelo governo de Minas. Olha só, mas essa audiência, pessoal, não aconteceu. Foi remarcada para o dia 12 de agosto. O cancelamento dessa audiência foi porque os secretários do governo estadual, eles não compareceram aqui na Assembleia para discutir sobre esses impactos de contingenciamento do governo na área de segurança pública. Os secretários de estados que não vieram, o secretário de Estado de Governo, de Planejamento e Gestão de Fazenda, Marcelo Aro, Silva Carolina e também Luiz Cláudio Fernandes e Lourenço Gomes. Olha só, a reunião ela foi solicitada pelo presidente da comissão, o deputado Sargento Rodrigues. Ele disse o seguinte, que o governo tem que ter mais compromisso com as pautas aqui da Assembleia Legislativa e não se pode cortar recursos de uma área tão essencial. Vamos acompanhar. É uma preocupação enorme com o cidadão. No lapso de 24 horas, acontecem diversos assaltos. O que é um assalto? É um roubo à mão armada. Acontecem homicídios, acontecem estupros, acontece uma série de violências domésticas. Como que você diz para um policial, olha, a sua viatura não pode rodar, ela tem que ficar parada aqui, ela tem que ficar estática. A gente chama isso lá dentro da Polícia Militar de ponto base. Por quê? Porque o governo estabeleceu uma cota de combustível. As viaturas, elas rodam com cota de combustível. 10 litros, 15 litros, 30 litros. E isso ainda tem um componente. Se é gasolina, é X litros, se é álcool, é X litros, prioritariamente. Tem uma recomendação ali da Polícia Civil que, assim, é vergonhosa. Quem preparou essa recomendação? Até para que o policial verifique a marcha que ele está colocando para que evite um menor gasto. E ainda, segundo o presidente da comissão, a medida afeta diretamente a segurança pública, deixando a população à mercê da criminalidade
conforme criticou o deputado. E olha só, para você que está nos acompanhando, André e Janaína, nós temos agora informações sobre o detento de 24 anos, Shailon Christian Ferreira, suspeito de matar o policial penal Euler Oliveira, de 42 anos, no Hospital Luxemburgo, em Belo Horizonte. Olha, este detento ele foi transferido para a penitenciária de Francisco Sá, na região norte de Minas Gerais. E a transferência foi publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais nesta terça-feira. E agora, olha, o que está sendo discutido realmente é a segurança dos policiais penais, viu? A deputada Beatriz Cerqueira protocolou o projeto de lei número 4.138/2025, que determina a vedação da atuação individual do policial penal nas atividades de guarda, vigilância, custódia, escolta e transporte de pessoas privadas de liberdade no âmbito do Estado de Minas Gerais. Aqui na Assembleia Legislativa, nós conversamos sobre este assunto com o deputado estadual Sargento Rodrigues. Ele disse que houve uma falha gravíssima na escolta do detento Shailon. Vamos acompanhar. O que aconteceu ali já era esperado acontecer. Ou seja, você não pode ter 2 policiais dentro de um hospital, seja lá qual for, sem revezamento. Eu fiz o chamado guarda de quartel. No quartel, seja da Polícia Militar ou das Forças Armadas, você chama o quarto de hora. Você fica 2 horas em pé na sentinela e descansa 4. Todas as unidades militares trabalham assim. Como é que você coloca 2 policiais para trabalhar numa escala de 24 horas sem revezamento, sem descanso? Aí o que acontece? Os ajeitos. Porque pelo que a gente percebeu, pela nossa perspicácia e experiência de vida, e como policial, o policial que saiu deve ter ido descansar. Deve ter havido alguma combinação ali para um descansar. Por quê? Porque ninguém aguenta 24 horas por dia sem poder tomar um banho, sem poder fazer uma refeição decente, sem poder sentar numa cadeira, reclinar as costas e descansar. Ainda segundo o deputado, na próxima semana aqui na Assembleia Legislativa terá uma audiência pública para discutir sobre a segurança dos policiais penais. André e Janaína. Obrigado, Giovanni. A gente até entrou em contato hoje com o presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Minas Gerais, o Jean Ottoni, presidente do SINDPMG, justamente para a gente poder tentar entender como é que está funcionando isso. Porque quando um deputado entra com um projeto de lei para poder impedir o único policial agindo, né, dentro de uma escolta, a gente pensa, deve estar acontecendo isso muito. Ele diz que de acordo com o Sindipem, isso não vem acontecendo. Acontece algumas vezes, mas não é frequente. O que o Sindipem quer é que se aumente o número de policiais, não sejam somente dupla, né, mas possa ser um trio para que haja um revezamento. Fato é que, nesse ponto, o Sargento Rodrigues tem plena razão ao dizer. Sim. É humanamente impossível você determinar que 2 pessoas façam uma escolta 24 horas por dia. Vai dar problema, como acabou dando. Vamos agora para um intervalo, 12 horas e 35 minutos em Belo Horizonte. Na volta, a gente conversa com Marco Antônio Lage, prefeito de Itabira e presidente da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil, a AMIG. O assunto é a mineração no nosso estado. É daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta com a Rede Notícia e vamos conversar agora com Marco Antônio Lage, prefeito de Itabira e presidente da Associação Brasileira dos Municípios Mineradores, a AMIG. Vamos falar sobre mineração, vamos falar sobre pós-mineração. Obrigado, prefeito. Ele estava tentando fechar essa agenda, já tinha um bom tempo, mas que bom você estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, André, Janaína. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui na Rede Notícias com vocês, para a gente falar desse tema tão importante para o Brasil, né? Para Minas, né? Minas Gerais, e para o Brasil, que é a mineração, né? E os territórios minerados, né? As pessoas, os impactos da mineração sobre o ser humano, sobre as comunidades. Prefeito, é impossível negar o papel, a preponderância, o peso que a mineração tem na economia brasileira. Os dois grandes motores da economia brasileira são mineração e agronegócio. Isso não tem conversa.
E quando a gente pensa, o agro vai fazendo, mas a mineração tem fim. Isso. Ela tem início, tem meio e tem fim, ela está determinada. Itabira é talvez o grande retrato do que não deve ser feito, ou que não deveria ter sido feito. Uma cidade onde se fundou a maior empresa de mineração do mundo, que é a Vale, e que pouco se deixou de legado para essa cidade, principalmente pensando o pós-mineração. É isso que tem que ser o olho voltado do município minerador, porque não existe mineração sem ter um local para se explorar. E aí a gente tem que pensar o que vai deixar para frente, né? Porque são pessoas envolvidas, é uma economia local que se forma no entorno dessa operação, dessa atividade econômica, e como que isso fica para frente, prefeito? Olha, essa é uma discussão importantíssima que o Brasil tem que debater mais, explorar mais esse tema, porque, como você disse, a mineração é um dos segmentos mais importantes da economia brasileira, né? E é um produto finito, é uma produção, é uma indústria não renovável. Então, todo o território que é explorado, ele termina um dia. Então, Itabira, como você bem lembrou também, é um emblema disso. A minha cidade, a cidade que eu sou prefeito, e coincidentemente agora estou presidente da Associação Brasileira dos Municípios Mineradores, que trabalha esse tema nacionalmente, né? A associação, ela representa 12 estados brasileiros hoje que já tem mineração pujante, né? São mais de 60 municípios que representam mais de 85% da produção mineral do Brasil. Então é um momento, sobretudo esse ano de COP30 no Brasil, e é momento de discutir com mais maturidade a mineração no Brasil, esse setor tão importante para a economia brasileira. E a MIG Brasil, ela é, claro, a favor da indústria da mineração, porque às vezes há uma confusão com relação a isso, mas sob o olhar dos territórios, sob o olhar das comunidades, do legado da mineração. E Itabira traz para a gente esse retrato, né? Esse retrato na parede do Carlos Drummond de Andrade, nosso ilustre conterrâneo, mas traz esse retrato do que não deve ser feito, né? Com essa grande fronteira, essa grande jornada da mineração no país que tem a segunda maior reserva de minerais do mundo, depois da China. Um momento que se discute agora, inclusive, as terras raras, os minerais estratégicos para negociar com os Estados Unidos nessa crise. Então, é uma moeda de negociação, mas olha, a gente tem que entender como é que o modelo que o Brasil vai escolher para ser se não é possível a mineração sustentável, mas pelo menos territórios e cidades sustentáveis em favor das nossas comunidades. Quando você fala de terra rara, aí a gente tem que puxar uma outra provocação, porque terra rara abre-se novas fronteiras de mineração e de áreas a serem exploradas. Por exemplo, a gente está falando de nióbio, a gente está falando das terras raras lá em Januária, no norte de Minas. E aí o que a gente pode começar a já fazer antes dessa exploração começar de fato, para se planejar uma mineração que traga não só atividade fim, mas outras atividades correlatas que façam com que essa expansão econômica, esse progresso que chega com a mineração, porque muito se fala da destruição, mas também se chega o progresso, e isso também é inegável, que esse progresso seja sustentável para esses locais e para essas comunidades. Então, esse é o grande tema da MIG, inclusive dia 20 e 21 de agosto agora, em Belo Horizonte, nós estaremos realizando o nosso 6º Congresso Nacional, Encontro Nacional dos Municípios Mineradores do Brasil, aqui em Belo Horizonte, lá no auditório do Tribunal de Contas do Estado. Por quê? E qual que é o tema principal deste ano? O marco regulatório municipal, né? Também a gente confronta com o tema agora dessa PL, chamada PL da devastação. As licenças ambientais, qual que é o poder dos territórios, dos municípios, com relação à atividade mineradora e na discussão, né, do legado e na discussão da exploração. Porque isso hoje está tudo na mão do governo federal, né? Está tudo na mão do governo federal e estadual, né? Estadual, e com um agravante muito sério no Brasil. Com uma agência nacional da mineração, a ANM, que é uma agência reguladora do setor, que não funciona há anos. Desde ela foi criada e nunca funcionou.
diferentemente das agências como o ANEEL do setor elétrico, a Anvisa da saúde, a ANAC da aviação, até da Ancine da cultura do cinema, não é? Então, as agências de regulação, elas regulam, fiscalizam, né, e norteiam a atuação dos segmentos econômicos no Brasil. E a Agência Nacional de Mineração não acontece isso, não conseguiu se estruturar ao longo desses anos, né? Tanto é que, só para se ter uma ideia, são pouco mais de 4 fiscais para fiscalizar 39.800 processos da mineração. Por que isso? Tem algum... Falta de investimento. Quer dizer, a lei indica o seguinte, a CEFEM, que é o único imposto, que não é imposto, é uma compensação financeira sobre mineração. É bom a gente lembrar disso, assim, as grandes discussões da mineração passam por aí também. É um produto que é exportado in natura, commodity, o minério é exportado, a gente não agrega valor ao nosso produto, isso é uma discussão antiga no Brasil também, só um pouco desse produto é transformado para a indústria do aço, né? Mas a gente exporta a grande maioria da produção mineral do Brasil. Hoje a China é o grande comprador, por isso que não entra nessa crise da americana com os Estados Unidos. A China é o grande importador, mas é exonerado de imposto de exportação. A Lei Candir exonera, paga 0 de imposto. Então, o único tributo, vamos chamar de tributo entre aspas, que é uma compensação, é a CEFEM, a compensação financeira sobre que é muito pouco também. Que é muito pouco também. É muito abaixo do petróleo, por exemplo. Royalty do petróleo. Do royalty do petróleo. O PL, você falou do PL, do licenciamento ambiental, né? Ele não vai favorecer a mineração, a extração do minério, não só aqui no estado, mas em todo o Brasil. Ele não chega para isso, para favorecer, para facilitar? Depende do ponto de vista. Aí eu vou pedir para o senhor responder depois do intervalo, tá bem, certo? Tá ótimo. A gente vai agora e voltamos em instantes, após o comercial. Estamos de volta, vamos continuar aqui conversando com o Marco Antônio Lage, prefeito de Itabira, presidente da Associação Brasileira dos Municípios Mineradores. Prefeito, a gente tem que falar muito sobre legado, e é a verdade. Você estava falando sobre a composição do que se recebe de volta, de retorno. E é absurdo, não se tem um verdadeiro royalty da mineração, vários e vários anos, municípios como Itabira ficaram sem receber absolutamente nada, só sendo retirado. Eu levo também em consideração também muito Paraupebas, lá no Pará, que é a maior jazida de ouro do planeta, é hoje o município que mais recebe CEFEM no Brasil, e quem já foi a Paraupebas sabe o tamanho do que é de pobreza, de exclusão social, de uma coisa tão terrível como uma terra que tem tanta riqueza. Pensando, vamos esquecer do que ficou para trás, porque não adianta a gente ficar malhando ferro frio, mas o que vai daqui para frente. O que dá ainda para fazer, por exemplo, Itabira? Pensando no futuro, virando o olhar para o futuro em relação a Itabira, você tem um projeto de pensar novas potencialidades econômicas para aquela região. O que dá para se fazer para tentar virar uma atividade que era única para diversas outras atividades? Eu estou com eu sou prefeito de Itabira e presidente da MIG, com 2 discussões importantes, né? A MIG é uma discussão nacional para a gente mudar o modelo da mineração no Brasil, do relacionamento da mineração. Quando as empresas mineradoras falam em mineração sustentável, a gente precisa de falar de cidades mineradoras sustentáveis, territórios mineradores sustentáveis. Então, há de se ter um plano, há de se ter uma correção de rota no Brasil para garantir o legado para as próximas gerações. Então, essa grande discussão da MIG, né, no Brasil hoje, junto às prefeituras, principalmente, junto aos governos de estado, junto a Brasília, para que a gente mudar o marco regulatório, o Código Minerário Brasileiro, que está super atrasado, a questão da Agência Nacional de Mineração, que não fiscaliza a mineração. Então, são tema da CEFEM, que é muito aquém do necessário, e para a gente discutir legado, pensar na próxima geração. E Itabira passa a ser, André, o grande exemplo disso. Por quê? Porque Itabira é o berço da mineração no Brasil. A Vale foi criada em 1942 pelo governo Getúlio Vargas para explorar a primeira grande mina de minério de ferro de hematita do Brasil, como parte do acordo com os aliados para a Segunda Guerra Mundial de fornecer a matéria-prima para a indústria bélica. Então, a história é interessante porque dá um boom da mineração a partir da década de 40 no Brasil, em Itabira, né?
exatamente para fornecer para a indústria mundial, né? Então, Itabira ajudou na industrialização de Minas, do Brasil, da Alemanha, do mundo, do Japão, agora da China, né? Com mais de 2,5 bilhões de toneladas de minério de ferro extraídas daquele território. 83 anos depois, a cidade ainda depende, mais de 80% da economia, de um único segmento econômico, de uma única empresa, que é mais dramático ainda, que é a Vale. Então, é um ano que a Cefem cai, por exemplo, este ano que caiu mais de 30%, né? Cai mais de 30% da receita da cidade, que tem custeio, inclusive como cidade polo da região, na saúde, na educação, em todos os serviços, de polo de mais de 27 cidades daquela região ali. Então, é dramático para uma cidade mineradora que, quando não se tem um plano, né, e esse plano tem que ser de responsabilidade das empresas também. As empresas hoje, elas não podem simplesmente pagar os seus impostos, seu CEFEM, no caso da mineração, gerar os seus empregos e lavar as mãos. Você estava falando de uma cidade polo. Itabira tem toda uma infraestrutura que foi criada por conta da Vale, da exploração de minerais, claro, que você pode reutilizá-la para outras funções, para outros fins. Se fala muito sobre a possibilidade de instalação de um polo industrial, de um polo também logístico, de um hub logístico em Itabira, para poder atender esses municípios no entorno que hoje têm potenciais de mineração muito maiores do que Itabira tem hoje, ou para o futuro. É isso mesmo, a ideia é essa. É isso, quer dizer, o raciocínio é esse, quer dizer, nós temos uma discussão nacional sobre o legado de mineração que é importantíssima para o Brasil, né? Baseado em todos esses temas, código minerário, reestruturação da agência, etc. E tem Itabira, que é a minha cidade, que desde o início do meu mandato, em 2021, eu estou no segundo mandato, sou prefeito reeleito, nós temos discutido com a Vale, que é a grande empresa, é a única, é a âncora ali, um plano, que é um plano de não apagar das luzes, né? Um salva-vidas, que é um plano, nós criamos um nome chamado Itabira Sustentável, a Vale está participando desse projeto, inclusive pagando as consultorias necessárias para estruturar um plano, que é um plano de diversificação econômica, um plano de investimentos, de pensar a cidade para o pós-mineração, para que a cidade não se esvazie, não se empobreça, como já aconteceram com outras cidades da mineração, como Raposos, como Nova Lima, que depois se redescobriu com o mercado imobiliário, como Caeté e outros territórios. No mundo tem exemplos de polos minerários que foram à bancarrota, que se perderam, que empobreceram. E o Itabira Sustentável é um plano que envolve a prefeitura, a sociedade civil organizada, que deu origem já a 61 projetos estruturantes, não é? Como um polo logístico, não é? Para que a gente possa propiciar que a indústria de exportação da região metropolitana de Belo Horizonte possa exportar por Itabira, utilizando a ferrovia Vitória-Minas. Uma ideia de um porto seco seria isso? Um porto seco, um hub logístico, usando a Vitória-Minas, que já tem 40% de ociosidade e é uma das ferrovias mais eficientes do mundo. E já está com 40% de ociosidade. A ferrovia sai de Itabira e vai dar nos portos do Espírito Santo de Vitória, Tubarão, Porto Tubarão é que vai o minério. O Porto de Vitória vai ser completamente reestruturado, né, para poder receber. Então, o hub logístico é um, polo médico é outro, que é de serviços médicos, como o macropolo do SUS, né, daquela região inteira, que vai atender perto de 1 milhão de pessoas. Um polo universitário, uma grande reestruturação do agro, porque nós temos 1.000 quilômetros quadrados de terras rurais, né, não é porque é improdutiva, mas eu falo que é monocultura da braquiária, mas nós precisamos de produzir mais alimentos, quer dizer, há uma oportunidade, né, de também transformar o agronegócio, a agricultura familiar, a agroecologia, também numa vertente econômica importante para gerar empregos e receitas naquela região. Também há um parque científico e tecnológico, que é a onda atual, mas nós temos uma universidade federal lá, o campus avançado da Unifei, que é a Universidade de Itajubá, que é uma universidade de engenharia, de tecnologia, mas que está há 16 anos e não aconteceu. Projeto também antigo, da Vale, mas a gente agora está atuando com o Vale e com o governo federal para tentar viabilizar esse projeto. São outras vertentes, novas vertentes econômicas. Seria um processo a longo prazo, né, prefeito? O turismo, que já está começado a ser pensado, né? Tem que ser acelerado agora. O turismo, como uma cidade
literária, do caso Drummond de Andrade, já está acontecendo o Festival Internacional Literário, é um destino turístico, porque é uma cidade também tem um centro histórico que precisa de ser totalmente requalificado, né, porque é um centro histórico com mais de 300 anos de história. Então, nós temos oportunidades, mas é preciso de trabalho, é preciso de recurso, é preciso de investimento, é preciso de plano estratégico, é o que a gente está fazendo com a Vale. Prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage, presidente da Associação Brasileira dos Municípios Mineradores, já vou te fazer um convite e aí a gente dá um jeito. Durante esse encontro que vai haver aqui em Belo Horizonte, vamos vir de novo aqui no Rede Notícias para a gente discutir um pouco mais, porque é um assunto que a gente tem que falar, tem muito os dois lados, do pleno defensor e do pleno demonizador disso, e a gente tem que chegar num ponto em comum de realmente procurar ter uma atividade mineradora num estado que chama Minas Gerais, que tem sua essência na mineração, mas que seja uma atividade sustentável, que traga benefício dentro, sabendo dos impactos que são impossíveis de não acontecer. É isso tudo, né? Verdade. Obrigado. Obrigada. E o Pará, que é a grande nova fronteira agora, nós temos novas fronteiras minerais no Brasil que não podem repetir os erros do passado. Então, nós temos que trabalhar olhando um olhar, ou seja, corrigir o momento que nós estamos em Minas Gerais, né, e apontar para o futuro para a gente mudar esse modelo no Brasil. Muito obrigado pela sua Obrigada. presença. Eu que agradeço. Grande abraço. Termina aqui o Rede Notícia Entrevista. Agradeço a sua companhia, a sua audiência, você que está assistindo, ouvindo a gente. Não se esqueça de acompanhar nas nossas redes sociais. No Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Você sabe também que o Rede Notícia está no YouTube. Se inscreva no nosso canal exclusivo, Rede Notícia TVH. Também no canal da TV Horizonte, no tvhorizonte.oficial. Essa entrevista você também pode ouvir no Spotify, no nosso canal Rede Notícia Entrevistas. Agora, na sequência da nossa programação, você fica com Bola na Rede, Júnior Brasil, repercutindo todas as novidades do mundo da bola. A gente volta amanhã, ao meio-dia. Uma boa terça-feira. Boa tarde, até lá.